Salmo 8, é feita uma pergunta que parece que nós, com a nossa cabeça, talvez nós não vamos entender bem o que o salmista está fazendo. Ele está fazendo a seguinte pergunta: que é o homem? Eu me pergunto, ele diz, para que Deus que é o homem para que Deus não venha a parar de pensar nele. E quem são os filhos de Adão? Porque nós somos descendentes de Adão. Para que ele se ocupe tanto. Então, Deus pensa, Deus ocupa-se com o homem. E ocupando-se com o homem, Deus se preocupa com o homem. Então, vamos dar uma olhada, tantas coisas que Deus criou. Se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver que tem até coisas até que são até mais bonitas do que o ser humano. Mas Deus, ele tem uma preocupação especial com esse ser que é humano, que somos nós. Por isso que aqui no Salmo que acabou de ser lido, que é o Salmo que é tirado do livro do Deuteronômio, na verdade, e se transformou num cântico também. A porção do Senhor é o seu povo. Olha, várias porções. Ou senão você tem que escolher ali uma porção, Aí você pega aquela dali, aquela porção é sua. Diante de tudo que existe de criado na face da terra, a porção mais importante que Deus tem é o ser humano, somos nós. E nós não entendemos o que significa esse amor tão grande e essa determinação tão grande que Deus tem para conosco. Nós somos importantes demais para Deus. E essa importância nossa para com Deus, ela é tão grande que Deus não quer que nós nos percamos. Ou seja, Ele não quer nos perder. São Paulo, na carta a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, lá no versículo 4, ele diz assim, que Deus não quer que o homem se perca, mas que ele encontre a verdade. Porque quando o homem ele encontra a verdade, que é o próprio Deus, o homem se salva. Então Deus não quer nos perder. E aí entra a parábola da ovelha perdida. Quando ele tem uma ovelha que está lá no meio das outras, e ela se desloca, ela se afasta e desaparece. Deus fica numa preocupação tão grande com aquela ovelha, que dá a impressão que ele esqueceu das outras. Ele não esqueceu, mas ele vai em busca daquela ovelha, porque ele não quer perdê-la para sempre. Quem não já passou pela experiência de perder algo? Olha, quem não passou, deveria passar. Porque só se vai entender o que Jesus está falando a respeito da perda da ovelha quem já perdeu alguma coisa. E não é fácil quando se perde uma coisa. E é uma coisa que é importantíssima para a pessoa. Imagine, você perde algo e você fica doido, você fica procurando, porque você quer aquilo, você quer que aquilo volte para suas mãos novamente. E imagina quando você percebe que nunca mais você poderá ter aquilo de volta. É como uma mãe. A mãe tem o seu filho, o seu único filho, o filho querido, precioso. E de repente a mãe recebe a notícia, seu filho morreu. Então,
quando diz assim, morreu, dentro do interior daquela mãe, gera-se algo tão grande, que ela vai dizer assim, meu filho, esse meu filho significa, eu não vou ter mais o meu filho. Nunca mais eu vou tê-lo de volta, o meu filho. Tem pessoas aí que vivem com uma depressão de anos e mais anos por ter perdido o filho, ou por ter perdido o pai, ou por ter perdido a mãe. E não tem quem faça com que essa pessoa volte à alegria de novo de ter de volta. Ou melhor, a alegria de se conformar por ter perdido, porque é uma tristeza muito grande, é uma situação de desolação interior muito grande, nunca mais eu vou ter. Agora, Deus, falando o contrário, Deus é o que existe de mais precioso para o ser humano. Não existe nada acima de Deus e nada abaixo de Deus que seja de mais precioso e que tenha um valor muito grande para o ser humano. É que nós não descobrimos. Quem descobriu entende o que eu estou dizendo. Então a pessoa fica com medo de perder, ela não quer perder Deus. Nós só vamos entender isso quando nós estivermos no céu. Ao chegarmos no céu, nós vamos entender o valor de Deus e que nós não podemos perdê-lo. A mesma coisa, quem for para o inferno, e eu espero que não seja nem você e nem eu, lá no inferno nós vamos entender o que é perder Deus. No inferno se entende. E ali vai ter o remorso e o arrependimento. Eu tinha tudo para tê-lo e joguei fora. Eu tive todo o tempo necessário, Deus me deu alguns anos para que eu não pudesse perdê-lo ou rejeitá-lo. E eu o rejeitei e eu o perdi. E nunca mais eu vou poder tê-lo de volta. Aqui é nós em relação a Deus. E agora Deus em relação a nós. Nunca mais eu terei esse filho de volta. É o único. São milhares, mas cada um é único diante de Deus. E a dor de Deus é quando ele perde um filho. Ainda há tempo de nós o encontrá-lo. E ainda há tempo dele nos encontrar. Porque a maior perda de Deus não é um cachorro, não é um outro animal qualquer. O sofrimento maior de Deus é a perda de um filho, de uma pessoa. Então, diante disso, eu faço a seguinte pergunta para você. Você está perdido? Você leva uma vida de perdido? E como é que está Deus? Percebendo que você está levando uma vida de perdido. Deus, Ele está fazendo de tudo para que você volte. Porque Ele quer fazer uma grande festa quando você voltar. Deus não pode viver como uma pessoa no velório.
Hoje não dá nem muito para fazer essa comparação, né? Porque até no velório hoje se virou lugar de festa, né? O pessoal um converseiro, uma comelança. Antigamente no velório as pessoas iam e você entrava num clima assim realmente de pesar por ter perdido, né? Quem vive isso mais é quem perdeu o seu ente querido. Mas aqueles que estão lá, que vão com os amigos, que é amigo do que foi perdido lá, do que morreu, você pode ver um converseiro, uma conversa, gente fumando, e vai lá, e tem a comidinha lá, e o pessoal, parece mais uma festa, né? Mas aquele que perdeu, dê uma olhada. Quando você for no velório, olhe para a pessoa que perdeu. Aquela mãe que perdeu o filho, ou o filho que perdeu a mãe. Veja como é que eles se encontram. Numa desolação muito grande. Uma dor na alma muito grande. Perdi. Isso não pode acontecer com você. No dia que você partir desta vida e ir ao encontro de Deus, e Deus perder você. Claro que lá no céu nós não podemos ver as coisas como um espaço, como nós temos um espaço aqui, né? Por exemplo, eu estou ocupando esse espaço aqui. Não tem como uma outra pessoa ocupar esse espaço que eu estou. Ou ela me empurra para ela ocupar, ou ela não ocupa. Claro, lá no céu nós não podemos fazer essa comparação, que existe assim um espaço, não dá para entender, só quando nós estivermos lá. Mas imagina, vamos supor que tenha esse espaço que é único. Esse espaço único é seu. Ninguém vai ocupar este lugar. Na casa do Pai tem muitas moradas de Jesus. Ninguém vai ocupar esse lugar. Ou você ocupa esse lugar, ou ninguém vai ocupar este lugar. Então vamos dizer assim, aquele lugar que foi criado para você ocupar, Deus olha e ficará desocupado para sempre, se você se perder neste mundo e der as costas para Deus. Deus vai olhar os seus filhos e naquele espaço vai estar o seu que não foi ocupado. E vai ser lamentável, né? Aquele lugar que deveria ficar vazio no inferno poderá ser ocupado. Haverá uma inversão. No inferno existe um lugar que poderá ser seu se você quiser. Basta você abandonar Deus. E esse lugar não pode ser ocupado. Mas existe um lugar no céu que será ocupado por você. E só será ocupado se você levar uma vida com Deus. Qual dos dois espaços você vai ocupar e eu também? É só ver a vida que você leva. Você leva uma vida de perdido ou uma vida de encontrado? Então, mas padre José Augusto, como é que eu posso entender se a minha vida é de perdido ou é de encontrado? Veja se os mandamentos estão dentro do seu coração. E você está vivendo os mandamentos. Veja se você está procurando os sacramentos para a sua própria santificação. E está ali firme na busca. Se você não estiver, você é um perdido. E Deus está te procurando e você está fugindo dele. Permita que Deus te encontre. Larga esta vida. E pare de brincar com Deus. Na carta aos Gálatas, no capítulo 6,
ele diz assim: com Deus não se brinca. Não brinque de esconde-esconde com Deus. Você sabe como é que a gente brinca de esconde-esconde com Deus? É quando nós não servimos a Ele, não vivemos os mandamentos, não vivemos os ensinamentos dEle e não amamos a Ele como Ele deve ser amado. A gente fica fugindo dEle, Ele fica correndo, tentando nos encontrar e nós ficamos escondidos dEle. Até que quando? E depois, meus irmãos, aqui eu termino a homilia dizendo: depois não venha com essa história de misericórdia de Deus. Se a misericórdia de Deus é justamente para isso, para você deixar se encontrar por Ele. E você fica brincando com a misericórdia de Deus e dizendo assim: Deus é misericordioso. E nessa de dizer, Deus é misericordioso, você continua nessa vida de pecado. Não resolve a vida. Não muda de vida. E o pior é quando isso acontece com membros da Igreja Católica, que está ali, reza, faz tudo, mas levam uma vida de perdido. E quando as pessoas dizem: meu irmão, muda de vida, essa vida sua está errada, ele ainda diz assim: quem é você para me julgar? Você está me julgando? Deus é misericordioso. Você não sabe que Deus é misericórdia? Olha, Deus é misericórdia, mas Ele só não é sem vergonha, meus irmãos. Eu vou repetir. Deus é misericórdia, sim. E é por isso que todo dia Ele está nos dando a chance de nós mudarmos de vida. Mas Deus, me desculpe eu falar isso não é coisa nem que eu fale. Deus não é sem vergonha. E as pessoas acham que Deus é sem vergonha, porque Ele continua no erro e fica dizendo assim: Deus é misericordioso. Tudo bem, Ele não é sem vergonha, você entendeu? Larga essa vida de pecado. Para de ofender a Deus, que sim é misericordioso, é amor e é bondoso. Mas como é que você quer entrar no céu, como aqui está dizendo na leitura, né? Se você não se converter, não entrará no reino dos céus. Como é que você quer entrar no reino dos céus nessa vida de pecado, nessa vida de droga, nessa vida de bebedeira, nessa vida de sexo desregrado, sexo fora do casamento? Como é que você quer entrar no céu dessa forma? Mas Padre José Augusto, Deus é misericordioso, eu entendo. Você não precisa falar isso para mim, que eu entendo. Agora, o que eu não entendo é essa sem vergonhice sua. É isso que eu não entendo. O que eu não entendo é você continuar nesta vida dizendo que Deus é misericordioso e você não muda de vida. Você não larga isso. Você continua nessa vida achando que você vai entrar no céu nesta vida errada. Então, ok. Se você acha que Deus é misericordioso, não acha não, Ele é verdade. E nessa de achar que Ele é misericordioso, você acha que você vai ocupar aquele lugar lá no céu com essa vida errada que você leva? Continue. E eu vou lutar para sair da vida errada. E quando eu chegar lá, e você também, aí nós vamos ver qual é o lugar que você vai ocupar. E eu que estou lutando, eu vou ver o lugar que eu vou ocupar. Se você ocupar o do inferno, você vai dizer: eu achava que Deus era sem vergonha e não era. Aproveite enquanto é tempo, porque Deus quer se alegrar com você aqui e lá. Agora Ele não quer se entristecer com você aqui e se entristecer com você lá. Naquele filme Titanic, né? Tem uma cena ali bem para o final, né?
o rapaz segura a mulher, a amada dele, né? Aí tem um romantismo dentro do filme, porque tem que ter romantismo, né? Ninguém sabe se isso é verdade ou não, mas tem que colocar o romantismo. Então, a amada do rapaz, na hora que ela está se afogando, ele segura na mão dela, e de repente ela solta, faz assim, e ela desce, e ela vai desaparecendo. A amada vai embora, para nunca mais se encontrar. O amado de Deus vai e nunca mais vai se encontrar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.